Boa noite, irmãos. Anderson me deu a incumbência de fazer o estudo hoje. Primeiro, eu quero agradecer as orações. Sei que os irmãos têm orado por mim. Eu tenho estado quase todo fim de semana fora e estarei pelos próximos 2 domingos. Mas nos próximos 2 domingos, a minha prova é no Rio de Janeiro. Então, chegou o momento de vocês orarem mais. Né? Vou fazer prova de delegado do Rio e de promotor do Rio de Janeiro. Então, vocês podem orar mais, né? Se vocês quiserem que a gente fique aqui, tem que orar mais por essas, né? Que são no Rio. Então, nos próximos 2 domingos eu não vou estar aí. Aí o Anderson me pediu para trazer o estudo hoje, né? E aí eu vou aproveitar, né, para ter esse momento com a igreja também, que já tem um tempinho que eu não falo aqui na frente. E o estudo de hoje é sobre família, né? A gente tem trabalhado a revista Como Anda a Sua Família. É sobre quando os filhos se vão. É sobre o ninho vazio. A pessoa nem teve filho ainda, vai falar de quando os filhos se vão. Mas eu sou uma filha que fui, né? Então, eu estou do outro lado, mas a gente vai tentar avaliar dos 2 lados, né? Tanto do lado dos pais, como do lado dos filhos. E para a gente começar, a gente vai ler o Salmo 128. Vou pedir para o Anderson colocar ali, para vocês acompanharem. Salmo 128. É um salmo conhecido que fala sobre a família, sobre o lar. Nós vamos ler ele juntos. Vamos fazer uma leitura conjunta? A gente não faz isso muito, né? Então vamos fazer hoje. Não é responsiva, não, é conjunta. Eu leio junto com vocês. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tu, esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A lição começa falando para nós que Salomão, né, lá em Eclesiastes, ele repete muito, né, sobre o tempo. Ele fala muito sobre a questão do tempo. E um dos versículos mais conhecidos de Eclesiastes é Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele começa a descrever, né? Tempo de colher, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de ter filhos e tempo de deixar os filhos irem. Né? O tempo, ele é algo muito importante em nossas vidas, né? Mesmo quando nós não estamos pensando nele, ele está passando. Essa é a única certeza que a gente tem sobre o tempo, que ele passa e ele não volta. Né? O que foi feito, o que não foi feito, não foi feito. O que a gente pode pensar é daqui para frente, né? O que a gente vai fazer a partir de hoje. Mas é bem verdade também que cada momento que nós temos em nossa vida é único. E no seio da família, isso é ainda mais evidente. Né? Quando o casal tem aquele momento de celebrar a união, né? De juntos se unirem em casamento, esse é um momento único na vida daquele casal. Né? Eles vão se lembrar para sempre daquele momento. Quando os filhos chegam, também temos um momento único para a vida do casal. Né? Um momento de adaptações, né? De mudanças, de rotina completamente diferente. Tudo muda. Né? Muda a relação com o marido, muda a relação com os amigos, muda a relação até com a igreja, né? Porque às vezes não consegue vir um domingo porque se enrolou em casa ou porque o filho está doente. Então, todos os momentos que nós vivemos em família são momentos únicos. E assim também é com os filhos. Né? Os filhos crescem. Eles vão, né, nascem sob a nossa dependência, né, nascem sem saber
nada deste mundo, dependendo integralmente dos pais para comer, para terem suas necessidades atendidas, né, serem compreendidos. Tem aquele momento dos pais também compreenderem o que a criança está querendo. E eles crescem. E os problemas mudam, né? Os problemas com os bebês são uns. Privação de sono, né? Às vezes não entender o que o bebê está querendo dizer. Aí depois cresce, vira criança, o problema é outro. E vira adolescente, o problema é outro. Né? Até o momento em que chega o dia dos filhos formarem suas próprias famílias. E aí saírem de casa. E esse também é um momento único na vida da família. E muitas vezes complicado para alguns pais. Né? Os adolescentes viram adultos e logo eles se vão. Uns vão com mais novos, outros vão mais velhos, outros não vão, né? Mas normalmente a maioria se vai. Mas o que nós sabemos é que quando o nosso lar é um lar de aconchego, é um lugar de paz, de alegria, de amor, é de que os filhos se vão, mas eles sempre voltam. Eu que o diga, né? Meu marido fica, Ilana, toda hora tem que ir para Niterói? Sim, toda hora tem que ir para Niterói. Porque eu quero estar com a minha mãe, eu quero estar com meu pai, eu quero estar com as minhas avós, quero estar com meu irmão. E a verdade é que isso acontece, né? Quando nós temos lares, que foram lares onde nós fomos criados com amor, com alegria, né? Num lar de comunhão, onde todo mundo compartilhava os momentos, nós queremos estar naquele lugar. Então, por mais que nós formemos as nossas famílias, né, por mais que nós tenhamos a nossa própria família, nós sempre queremos estar junto daqueles que nos geraram. E eles voltam, os filhos voltam, quando eles têm esse lar, essa segurança. Né? Então, a família ela está em constante evolução. Né? Assim como o casamento está em constante evolução, assim como a carreira está em constante evolução, assim como a nossa vida cristã está em constante evolução, a família também. E talvez os pais pensem que quando os filhos se vão, que este é o último estágio da vida, né, da família. Acabou. Agora meus filhos se foram. Mas na verdade não é. Né? É o último, parece que é um último estágio, mas não é. Porque ali é um momento também de reinício da vida do casal. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, sobre essa fase que muitos denominam como ninho vazio, né? Quando os filhos vão embora e deixam o ninho. A verdade é que a síndrome do ninho vazio é conhecida como um transtorno psicológico. E é por isso que é chamado de síndrome. Né? Muitos pais eles desenvolvem um quadro de ansiedade, de tristeza, de solidão, por conta do fato de terem sido afastados dos filhos por um momento. Né? Os filhos muitas vezes vão para estudar em outras cidades, ou passam num concurso em outro lugar, ou vão casar, e eles deixam ali o aconchego dos pais, e muitos pais não sabem como lidar com isso, e acabam desenvolvendo quadros depressivos por conta desse afastamento dos filhos. E é esse quadro depressivo que é conhecido como ninho vazio. Mas nós cristãos iremos entender, à luz da palavra de Deus, que nós não precisamos ter esse olhar em relação a esse momento. E por que não precisamos? Porque sabemos que ali não é um término. Né? Nós não estamos nos afastando para sempre dos nossos filhos. Muito pelo contrário, dali virão outros momentos tão felizes quanto. Né? E um dos momentos, né, mais importantes que precisamos entender é que depois que os filhos deixam o lar, o casal passa a ter um momento para investir neles mesmos. Né? A verdade é que quando os filhos chegam, o casal meio que fica quase que de lado. Né? Principalmente no início, com as demandas que uma criança traz. Né? O casal acaba deixando a vida conjugal de lado. Né? Por mais que se tente ao máximo, e os casais devem tentar e se esforçar para isso, né? Para que não percam o vínculo entre eles, para que não percam a intimidade entre eles, a verdade é que filhos demandam e demandam muito.
Então, é natural que, com a chegada dos filhos, os casais passem a investir um pouco menos no convívio que eles têm. Passem a investir menos em jantares juntos, em viagens, em conversas mais demoradas, não dá tempo, tem sempre uma criança chamando, gritando. Então, isso é um processo pelos quais os pais passam. Mas, depois que os filhos se vão, talvez seja o momento do casal retomar isso. Talvez seja o momento do casal entender que eles precisam investir naquele período. Porque muito tempo se passou, né? Os filhos normalmente se vão com 20 e poucos anos, 30 anos. E depois de 30 anos, aquele casal precisa reaprender a investir o tempo um no outro. E por isso é importante que eles desenvolvam, durante todo esse período, uma amizade, um companheirismo, uma parceria. Para que depois desse tempo todo, eles não sejam como estranhos um para o outro, né? Mas que eles sejam ainda mais amigos, ainda mais parceiros, ainda mais companheiros. E possam, assim, curtir, né, a presença um do outro. E eu estava lendo um artigo ali do Voltemos ao Evangelho, que é um site muito bom, que tem os artigos muito bons, e a moça estava falando que é importante que o casal planeje o momento em que os filhos deixarão a casa, porque quando os filhos deixarem, é importante que eles desenvolvam atividades para eles realizarem juntos, né? Às vezes uma caminhada, às vezes um curso que queria fazer, mas não fez por conta do tempo, né? Às vezes uma viagem a dois, um jantar a dois. Então, é importante que os pais, sabendo que seus filhos logo deixarão a casa, que eles se programem, né, para esse período que virá, para que eles não sejam pegos de surpresa, né? Minha mãe já tem que começar a se programar. Eu já saí, meu irmão já está namorando. Em breve, se Deus quiser, irá casar. Então, ela precisa se programar, que ela vai precisar de um tempo com meu pai. É verdade que os casais que ainda trabalham, né, os casais que têm suas atividades, né, para além da casa, do lar, eles talvez não sintam tanto essa síndrome do ninho vazio, né? Mas principalmente as mães que foram donas de casa a vida inteira, que foram do lar, elas sentem muito, né? Porque a vida toda foi dedicada a preparar o feijãozinho do filho, né? A receber o filho depois do trabalho com uma comida, a passar a roupa do filho, a lavar a roupa do filho. E aí, elas se veem sem essas atividades, principalmente as mães, né? Tem pai também que passa por essa síndrome, e normalmente os pais, quando passam por essa síndrome, os homens, eles sofrem mais, porque normalmente eles têm mais dificuldade de verbalizar o que eles estão sentindo, né? As mulheres normalmente falam mais. Então, é importante que o casal se prepare e reconheça essa fase como uma fase de investirem um no outro, como uma fase que eles têm para que possam crescer juntos. E também é uma fase de colher frutos, né? A gente sabe que os filhos se vão, mas os filhos se vão, casam e eles trazem o quê? Os netos, não é? E aí, Meuri vai falar, tem coisa melhor que neto, Meuri? Tem? Tem não, né? Neto é uma coisa muito boa. Eu sei porque minha avó puxa-saco dos netos, de mim especialmente do meu irmão, né? E ter vó é muito bom, ter avô é muito bom, e certamente ter neto é muito bom, né? Fala que é ser mãe 2 vezes, não é isso? E se nós plantamos aquela semente de nossos filhos, da palavra de Deus, se nós regamos aquela semente para que ele crescesse junto dos caminhos de Deus, e ele cresceu, ele irá produzir frutos, ele irá formar a família dele, e a casa dos pais deixará de ser uma casa de 2 com seus filhos para ser uma verdadeira hospedaria, não é isso que acontece? Minha avó fica doida, período de Natal, minha avó já quer mandar os filhos tudo embora. Porque fica uma confusão que só, porque são 4 filhos, não sei quantos netos, mais os agregados. A casa vira uma verdadeira hospedaria, né? Vem todo mundo, vem filho, vem neto, vem genro, vem nora, vem o namorado, agregados, afins, aí vem os filhos dos filhos.
e a casa vira uma hospedaria. E certamente esse momento é um momento muito especial na vida do casal, né, deles receberem os filhos já casados e os netos, né, para compartilharem de bons momentos. E como é bom, né, a gente compartilhar esses conselhos, essas experiências. E eu estou trazendo assim, casos da minha família, porque, graças a Deus, a gente tem essa união, né? Nós fomos criados na palavra de Deus, nós fomos criados com esse afeto, com essa comunhão, com essa alegria. E quando a gente se reúne, a gente compartilha essas experiências. A gente briga também, né? Que toda família, a gente briga. Ou é por futebol, ou é por política, ou por outros assuntos. Mas a gente tem aqueles momentos de compartilhar experiências. Se tem uma coisa que a gente gosta, é pedir a nossa avó para contar as histórias de quando nossos pais, tios eram mais novos. E com isso nós vamos aprendendo com os nossos pais, aprendendo com os nossos avós e aplicando aquilo nas nossas vidas, né? E esse é o tempo que Deus tem para os casais que hoje estão com o seu ninho vazio. É um tempo de contar bênçãos, de compartilhar experiências, de ajudar os filhos a serem bem-sucedidos em suas famílias, de aconselhar. Os pais têm esse papel importante de aconselhar os filhos na criação dos netos, né? Tem muito filho que diz por aí que não quer palpite, mas filho tem que querer palpite de mãe, sim, né? De mãe e pai, sim. É óbvio que a criação, né, compete aos pais, né? Nós não delegamos isso para avô, para avó, mas o avô e a avó nos criaram, né? Criaram nossos pais, né? A verdade é porque eu estou falando como se eu já tivesse filho, mas eu não tenho, né? A verdade é que se o avô e a avó deram boas criações para seus filhos, é mais do que evidente de que seus filhos vão querer, né, receber conselhos de seus pais, para que também possam educar os seus nos caminhos do Senhor, aprendendo da palavra, né, da maneira correta. Tanto o Salmo 128 como o Salmo 127, eles são testemunhos dessas bênçãos que Deus dá a uma família que é edificada pelo Senhor, né? A gente leu, o trabalho de tuas mãos comerás, não faltará a provisão de Deus, né, acerca do que comer. Será como a videira frutífera. Teus filhos ficarão à roda da sua mesa. Será abençoado o homem que teme ao Senhor, e verás a prosperidade durante os dias de tua vida. E aqui não está falando de uma prosperidade material, mas de uma prosperidade familiar mesmo, né, de sabermos que estaremos sempre juntos, de que teremos a provisão do Senhor em todos os momentos. E essa também é uma fase, não só de colher os frutos dos netos, mas também de envelhecer juntos. A gente sabe que o momento, né, da terceira idade é um momento em que nós vamos enfrentar certas situações, né? Em cada fase de nossas vidas, nós enfrentamos certos problemas que são atinentes àquela fase. E a terceira idade tem também as suas questões, tem também as suas dúvidas, as suas incertezas. E o casal tem que aproveitar desse momento para envelhecer junto. Tem muitas pessoas que acham que o amor ele vai diminuindo, né, com o tempo de casado. Tem gente que acha isso. Aí eu amava muito quando eu casei. Aí passou um ano, eu amo um pouco menos. Passou 2 anos, eu amo um pouquinho menos. E acha que esse amor vai diminuindo. Mas é o contrário. Nós que somos cristãos entendemos que conforme o casamento se passa, o amor cresce. O companheirismo cresce, a parceria cresce. Por quê? Porque entendemos que Deus abençoa aquele casamento. E a convivência traz para o casal maior habilidade para lidar com as situações difíceis, né? Certas situações que nós talvez não enfrentaríamos se fosse no primeiro ano do casamento com tanta facilidade, depois de 10 anos, de 15 anos, a gente já tira de letra, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida a como lidar com as situações. E é muito bom
que nós possamos envelhecer junto com a pessoa que amamos. Lá em Eclesiastes 4, e aí vamos usar um texto de Salomão de novo, tem um texto muito conhecido, né? Está lá em 4, 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1. Aí, Anderson já botou. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Salomão diz da importância de nós sermos sempre 2. E eu quero aplicar isso também para a vida daqueles que não são casados. Porque nem sempre, quando a Bíblia diz aqui, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, e traz todo esse texto, a Bíblia não está se referindo tão somente àqueles que têm o marido ou a mulher do lado. Esse outro que nos ajuda pode ser um nosso amigo, pode ser um familiar, pode ser um irmão, pode ser um vizinho, pode ser um irmão da igreja, mas alguém que está ali com a gente para enfrentar os problemas, para orar por nós, para nos encorajar diante de situações difíceis. Então, que a gente possa desenvolver essa relação com as pessoas também para além do nosso casamento. Tem muitas pessoas que se fecham, e aí eu quero trazer um outro contraponto, Elas se fecham muito na vida da família, do marido e dos filhos, como se aquilo fosse a única coisa de que dependessem para viver. Mas a verdade é que nós que somos cristãos, nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo muito maior. Nós cremos na instituição da família, nós nos dedicamos a ela, nós entendemos que a família é sim um projeto de Deus, mas nós não desprezamos a importância do corpo de Cristo. E nós precisamos entender isso, porque tem uma hora que o nosso cônjuge irá falecer. Tem uma hora que nós ficaremos sozinhos. E aí o ninho estará vazio totalmente. E o que será de nós? Viveremos o resto da vida em solidão? O resto da vida tristes, nos lamentando? Não. Nós temos a quem recorrer. Nós podemos sim recorrer aos nossos amigos, aos nossos irmãos em Cristo. Nós podemos sim recorrer ao próprio Cristo, que não nos deixa sós. Então, por isso que é importante também que o casal, apesar de terem sim que se dedicar à sua família, que eles não rompam as relações externas ao casamento. As relações com a igreja, as relações com os amigos, as relações com os demais familiares, para que nos momentos em que estiver só, ele possa também contar com esses outros vínculos. Eu vejo muitos casais hoje que querem viver uma vida meio que numa redoma, sabe? Não, a gente não sai com amigo nenhum mais, porque agora a gente teve filho. Então, a gente não pode mais sair com ninguém. Não, a gente não vai mais à igreja, porque agora a gente teve filho. Então, a gente tem outras coisas para nos dedicarmos. Não temos mais tempo de ir à igreja. Não, a gente não participa mais das reuniões de família, porque não temos mais tempo. Não temos mais como participar. E aí eles vão se afastando e rompendo os vínculos que são tão importantes para que uma família cresça saudável, para além da relação do casamento e da paternidade. E por último, o estudo nos fala que essa também é uma fase do serviço cristão. E talvez aqui seja a parte que os casais têm mais dificuldade de entender. Sabe por quê? Quando os filhos vão embora, o que os casais querem fazer? Descansar, Ai, trabalhei tanto, 30 anos. Trabalhei para cuidar de filho, não dormi um monte de noite. Foi adolescente, me deu trabalho. Aí foi para a faculdade, me deu trabalho, que eu tive que trabalhar para poder custear as despesas. Agora que foi embora, eu quero o quê? Descansar. Mas ao contrário, A Bíblia nos convida
que quando os nossos filhos nos deixem, nós tenhamos mais tempo para nos dedicar à obra e ao reino de Deus. E como é difícil os casais entenderem isso. Como é difícil nós vermos casais que efetivamente se dedicam à obra do reino de Deus depois que os filhos se foram. Graças a Deus aqui eu vejo o oposto. Eu vejo um monte de aposentado aqui que trabalha beça na igreja. Os jovens que não querem trabalhar, né? Aqui é o contrário. Né? Os mais novos que são preguiçosos. Mas a verdade é essa, é que Deus nos dá esse período também de descanso na vida para que a gente possa se dedicar mais à obra dele. Né? Como é bom, às vezes, quando eu vejo, né, casais indo para o projeto missionário. Nossa denominação tem um projeto chamado Frutificando na Melhor Idade. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é um projeto voltado justamente para pessoas que já são aposentadas, né, que têm tempo, que já estão em casa, para que elas possam visitar campos missionários da nossa denominação e renderem o missionário quando ele precisar tirar férias, quando ele precisar vir, né, ir para a terra natal dele para resolver alguma questão, às vezes saúde, financeira. E aí, os casais, né, e também as pessoas solteiras, não tem só casal não, tem viúvo, tem solteiro, tem casal. As pessoas que são cadastradas nesse projeto, elas são convidadas a renderem esses missionários nessas situações. Então, um missionário precisou tirar férias, eles vão, ligam, olha, você pode ir para o campo missionário tal, do dia tal ao dia tal, para render o missionário? Aí o casal vai, ou o solteiro, a viúva vai, e lá tem a oportunidade de liderar aquele campo missionário por alguns dias, de fazer os estudos, de ajudar na igreja, nos afazeres da igreja, e isso é muito bom. E pode ir também quando o missionário estiver lá também, quando a família do missionário estiver lá, né, para dar um apoio. Como é bom para o missionário, né, poder receber uma pessoa de fora. A gente vê quanto eles ficam felizes. Quando eu e o Anderson fomos para Paraíba, lá para o Cariri, quando o pastor Sebastião ainda era vivo, ele não queria deixar a gente ir embora não, né? Ele ficava, não, vocês não vão embora não. Eu falei, mas a gente precisa ir. Ele, não, vocês voltam, mês que vem? Eu falei, não, pastor, mas não é assim. É porque a gente ainda está na fase que a gente precisa estudar, que a gente precisa trabalhar. Mas certamente, se eu fosse aposentada, né, Anderson, a gente estaria lá todo mês. E eu espero que eu e o Anderson possamos fazer isso. Que quando os nossos filhos se forem, que a gente possa servir mais e mais na obra de Deus. Já não temos mais as exigências, né, do trabalho, a responsabilidade de criar um filho, de educar um filho. Temos mais experiência, mais maturidade, mais sabedoria. E deve, sim, ser um momento de recomeço, né, no trabalho e no serviço cristão. Né? Os dons, eles não se perdem quando nós ficamos mais velhos. Né? Tem muitas pessoas que são mais idosas que falam assim, não, agora a responsabilidade é só dos jovens, é só das crianças. Não. A responsabilidade por exercer os dons na igreja é das crianças, é dos jovens, é dos adultos e é dos idosos. É de todos. Então, que nós, quando chegarmos nesse momento e tivermos mais tempo disponível para a obra do Senhor, que a gente possa continuar essa atividade. Seja na nossa igreja local, seja num campo missionário, onde for, né? Que o salmista, no Salmo 92, versos 12 a 15, ele diz que a obra do Senhor é cheia de alegrias. Vamos ler esse texto. Salmo 92, verso 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O que esse versículo nos diz? Que a árvore, depois que fica velha, ela murcha e não serve mais para nada? Não. Ele diz o contrário, que na velhice, os justos que estão plantados na casa do Senhor ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor.
né, estarão mais do que nunca preparados para levar a palavra de Deus e para anunciar que o Senhor é reto. E nós, né, o que nós temos feito? Eu ainda não estou nesse momento da minha vida, mas eu espero que quando chegar esse momento, eu possa ter a certeza de que eu fiz o meu melhor em relação ao tempo que passou, em relação à criação dos filhos, em relação ao trabalho, em relação à carreira, e que agora é um momento de investir mais na minha vida conjugal, mais na minha relação com os meus amigos, com os meus familiares, de investir mais no serviço do Senhor, né, para que no final a gente possa chegar, né, com aquele sentimento de dever cumprido. Senhor, eu não parei a minha vida quando eu fiz 50 anos. Eu não parei a minha vida quando eu fiz 60 anos. Pelo contrário, quando eu fiz 50 anos, ali foi o momento de um início para mim, um recomeço na tua obra, no meu casamento, nos meus relacionamentos. Foi o momento de recomeçar com o Senhor, né? Em Gênesis 25, 8, a Bíblia diz assim: expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Abraão é um exemplo, né, de alguém que mesmo depois de ter muitos e muitos e muitos anos, ele ainda se dedicava ao seu povo, à sua família, e Deus fez grandes coisas na vida de Abraão. Deus fez grandes coisas na vida de Abraão. Que Ele também possa fazer grandes coisas na nossa vida, independentemente da nossa idade, independentemente da fase que estamos vivendo na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, que nós possamos compreender que sempre é hora de sermos relevantes na obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Pode terminar depois da oração? Ou vai fazer mais oração? Tá. Senhor Jesus, meu Deus Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Muito obrigada, Senhor, porque desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, o Senhor cuida de nós. Obrigada, Senhor, porque nenhuma fase da nossa vida, Senhor, nenhuma fase pela qual passamos é inútil para o Senhor. Muito pelo contrário, o Senhor nos convida dia após dia a te servirmos mais, nos convida dia após dia a estreitarmos os nossos laços com as pessoas que estão ao nosso redor, a estreitarmos, Senhor, o nosso vínculo contigo, a nossa intimidade contigo, com a tua palavra. Pai, que ainda, Senhor, quando estivermos, Senhor, na velhice, possamos dar frutos, que possamos, Senhor, ser cheios de verdor, Senhor, cheios de alegria, cheios de vontade de te servir. Que ainda, Senhor, que fiquemos sozinhos, ainda que os filhos nos deixem, ainda, Senhor, que porventura venhamos a perder, Senhor, aqueles que amamos, que não desanimemos, Senhor, em seguir firmes nesta caminhada, sabendo que a caminhada com o Senhor não é em vão, e que um dia, Senhor, estaremos todos juntos, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor, no céu. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por mais uma quarta-feira, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado abundantemente e porque absolutamente nada tem nos faltado. O Senhor tem nos dado provisão, paz, saúde, alegria, e nós somos gratos, Senhor, por isso. É o que te pedimos, Senhor, certos de que o Senhor nos escuta a todo momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.